Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBCcast, o podcast da LBCA. Eu sou o Thiago Bombonati e hoje eu converso com o Fábio Rivelli, que é sócio da LBCA, presidente da Comissão de Inovação, Gestão e Tecnologia da Subseção de Guarulhos da OAB São Paulo, mestrando em Direito pela PUC São Paulo, com MBA pelo INSPER de São Paulo. Colunista de Ética e Inteligência Artificial na coluna IA em Movimento do Migalhas. Ele também é pesquisador do Instituto Eticae e coordenador adjunto de Governança e Bioética da Comissão de Privacidade de Dados da OAB São Paulo. Converso também com Semi Kim, que é Business Development Manager da Amazon Web Services e diretor de startups da Okta São Paulo, que é a Overseas Korean Traders Association. Hoje, como vocês puderam ver, nós vamos falar sobre direito, inovação e startups. Bom, sejam muito bem-vindos, Fábio e Semi, e eu já começo aqui com o assunto de hoje, né? Porque o sistema de inovação no Brasil reúne mais de 13 mil startups que estão presentes no dia a dia dos brasileiros, pelas suas soluções inovadoras que propõem e pelo espaço cada vez maior que ocupam na economia. E eu já faço a primeira pergunta aqui para o Semi. Semi, atualmente, as fintechs lideram os rankings de investimento entre as startups. Mais de $1 bilhão no primeiro semestre desse ano. Que outros segmentos tendem a crescer recebendo aportes financeiros? Prazer estar aqui falando com vocês. A fintech, ela é a primeira, né? É a que chama mais atenção por um motivo, né? Todo mundo sente no bolso, todo mundo sente a dor que uma fintech tenta resolver. Mas com o tempo, está acontecendo uma maturação em relação a investimentos em startups, está se tornando mais comum. E aí outros segmentos como health tech, que é saúde, né? Retail ou logística também são segmentos que estão crescendo. Tem a parte de edtech, de educação. Tem uma parte que a gente chama de tecnologias, né? Soluções que envolvem AI, machine learning, também está crescendo bastante. Isso acontece porque são segmentos que menos pessoas sentem essa dor, menos pessoas sentem uma dor específica de uma doença que alguma health tech esteja abordando, ou quando você vê em plano de saúde, grande parte da população não tem plano de saúde, né? Então, são frentes um pouco mais que menos pessoas sentem essas dores, mas agora com a maturação do investimento em startups, cada vez mais esses segmentos tendem a receber investimentos. E Fábio Rivelli, para você hoje, o papel da inovação é um fator tão importante quanto a educação para os negócios, na sua visão? Bom, a pergunta é ótima e é um prazer estar com o Semi aqui. Ele é uma referência realmente, né? Setor de startups de finanças, aí ele é uma pessoa sensacional. É um prazer estar com vocês aqui, Tiago. Respondendo sua pergunta, é interessante, né? Eu acho que as coisas são paralelas. A educação é tão importante quanto a inovação. Uma não pode ficar sem a outra. A inovação, ela vem, assim, principalmente com a tecnologia, né, porque inovação é trazer o novo, né. Então, assim, que falar de tecnologia, porque é o foco do nosso papo aqui, né. O principal elemento aí de desempenho pela busca do novo. Então, assim, representa a evolução, é a sobrevivência. Assim como nós, seres humanos, evoluímos, né, a gente chegou onde nós estamos, na evolução natural, é a mesma coisa para os negócios, acompanhando a sociedade, a inovação, o crescimento, a tecnologia avançando de uma maneira exponencial, como nunca, né, com muita novidade chegando. Então, para os negócios não seria diferente essa evolução, impulsionando, né, para trazer impulsionando as empresas e também para trazer melhores resultados. E a startup é fundamental nisso, né, faz um papel, assim, fundamental nessa as empresas acordaram para isso, né. Tem o intraempreendedorismo e tem esse de fora, né, que é muito bom. Ô Semi, o Fábio falou, né, sobre a importância das startups. E na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens das startups brasileiras? Desde a fase de ideação até a atração. Antes de responder a pergunta, só dar o meu conceito do que é uma startup, tá? Aí a gente nivela. Para mim, startup tem três coisas, tá? É uma empresa iniciante, é uma empresa que tem alguma inovação, pode ser tecnológica ou não, e o mais importante, ela é totalmente escalável. Normalmente isso acontece porque ela tem alguma tecnologia envolvida, tá?
Dito isto, o ecossistema de inovação brasileiro, ele tem algumas, eu vou falar, vantagens que podem ser desvantagens, tá? Por exemplo, o ecossistema brasileiro é um ecossistema ainda iniciante. Então, comparado ao ecossistema americano, europeu, ele está bem no começo. Isso é positivo quando você pensa em oportunidades que surgem. A gente ainda tem a possibilidade de trazer tendências de fora para o Brasil. Isso também pode ser negativo, porque o ecossistema ainda é muito pequeno. Logo, como ele está começando agora, estamos falando, sei lá, de 13 a 20 mil startups, né? Mais ou menos uns 8 mil investidores anjo. Então, isso também pode ser negativo em relação à busca de funding, por exemplo. Outro exemplo seria até o timing, né? O timing que as coisas acontecem aqui é um timing diferente, e isso pode ser positivo ou negativo, mais uma vez, né? Ele pode ser positivo porque me dá um respiro, eu consigo antecipar a próxima tendência, e pode ser negativo porque, às vezes, eu tô com uma ideia muito à frente do meu tempo, né? Do timing ideal aqui para o mercado interno. Outra vantagem aqui é o tamanho do mercado, né? O mercado brasileiro é um tamanho, estamos falando de 220 milhões de habitantes. Muitas das startups que surgem aqui são startups que surgem totalmente em português, que não se preocupam com internacionalização, porque o mercado interno já te permite virar um unicórnio. Isso pode ser ultra positivo, porque tem a unidade, né? Mas também pode ser negativo, porque o empreendedor acaba pensando só no mercado interno e poucas delas pensam em internacionalização, o que limita, talvez, o crescimento em escala global, né? Quando você pega exemplos do Chile, as startups chilenas já nascem internacionais, porque o mercado interno é tão pequeno que, se ela só pensar no mercado interno, ela mal chega numa empresa que a gente consideraria aqui grande, tá? Então tem essas vantagens e desvantagens. E Fábio, dito tudo isso que disse, o SEMI, advogar para startups, exige que tipo de perfil do escritório de advocacia? Boa pergunta também. Olha, principalmente para o perfil de startup que o Semi acabou de falar, porque realmente tudo pode ser uma startup, né? Uma empresa que está começando é uma startup. Eu vou fazer um perfume, eu estou fazendo uma startup, eu estou começando sozinho, uma MEI, né? Mas nesse caso, como ele comentou, envolvendo tecnologia, aprimoramento das atividades, eu acho que exige, na verdade, um escritório que tenha esse perfil e essa visão, né. É a evolução também e a inovação na advocacia, porque você tem que ter agilidade, você tem que ser flexível, é um público geralmente jovem, você me pode até me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, mas, assim, é um público jovem, que tem agilidade no sangue, né, então você tem que falar a mesma língua. Então, de preferência, tem que ser um escritório que tenha um perfil empresarial, porque justamente é uma empresa, não deixa de ser, e principalmente, assim, formado com pessoas que falam a mesma língua da startup, né, que também são ligados à tecnologia, e são antenados ao mercado, falam a mesma língua, né. Então, assim, até dando o exemplo aqui, a própria LBCA, né, a gente tem uma área especializada no atendimento dos empreendedores, e você sabe que é uma empresa que está começando, e você tem que dar uma atenção estrutural, né. Então, basicamente é isso. Ô Semi, na pergunta anterior que eu te fiz, você falou sobre as startups, né, unicórnios. Você vê possibilidade de surgirem novos unicórnios no mercado nacional? E antes, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é um unicórnio. A gente chama de unicórnio todas aquelas startups que possuem um valuation acima de $1 bilhão, tá? Eu acho que já tem uma fila de startups aí para se tornarem unicórnios, tá? Tem aqueles que a gente chama de unicórnios nacionais, né? Valem mais de R$ 1 bilhão. Mas tem algumas, quando você pesquisa até no Google, você vê uma fila de potenciais unicórnios que estão com valuation na casa de uns 600 a 800 milhões de dólares, em busca de uma próxima rodada que, querendo ou não, vai carimbar ele. E eu falo isso apesar dessa momentânea crise que a gente está tendo, com revisão de valuation. Mesmo assim, acredito que essas startups, eu acho que logo em breve se tornarão unicórnio, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando você pensa em fintech, a gente tem aqui a A55, que começou sendo a primeira venture debt do Brasil. Em vez de
dar dinheiro em troca de equity, ela dava dinheiro em troca de antecipando fluxos, né, que os bancos não estavam fazendo para as startups. Tem a Contabilizei, tem a Cora, que é um banco digital, tem a Vortex, que começou fazendo o back-office de fundos, tem a Omi, que é um RP, tem a Warren, também de investimento, mas também tem outros segmentos, tá? Tem health techs, como a Alice, que está crescendo bastante, educacionais, como a Descomplica, que andou fazendo algumas fusões e está bem grande, e até Pet Love, Shopper, Cove, entre outras, tá? Essas startups, elas atraem muitos investidores estrangeiros, né? Mas a crise econômica puxada pela alta do petróleo e da inflação, você acha que pode atrapalhar? O que acontece? A crise veio no momento onde o investimento em startups não é mais aquele negócio para poucos, né? Já estava mais democratizado. Eu tenho percebido, sim, uma maior diligência na hora de investimento, tá? Querendo ou não, os VCs já captaram o dinheiro para investir, então investir eles vão ter que investir. Só que o que está acontecendo é que talvez a régua dos VCs, a régua dos investidores tenha aumentado um pouco, tá? Isso dos investidores tradicionais. Mas quem está ajudando bastante nesse ecossistema, nesse momento de um pouco mais de diligência, são as empresas através dos CVCs, né? Corporate Venture Capital. Então as empresas começaram a ver uma oportunidade nessa pequena crise onde os preços estão sendo ajustados, a oportunidade de entrar e fazer aquisições e inovar um pouco mais, tá? Mas também eu tenho visto muito dinheiro institucional, principalmente de family offices, que sempre quiseram um pouco de exposição em startup, mas nunca conseguiram entender mais desse mundo. Então, eu tenho enxergado que um dinheiro tem substituído o outro, tá? Mas, assim como todo mundo fala, não falta dinheiro no mercado para ideias boas, tá? Fábio, agora é com você. Eu fiz duas perguntas para o Semi, né, sobre os unicórnios e sobre os investidores estrangeiros, e eu acredito que isso tenha uma aplicação do direito, obviamente. Na sua opinião, o marco legal das startups foi um divisor de água no segmento? Foi sim, ele traz uma segurança, né, primeiro ele traz a segurança jurídica, né, ele positivou isso, ele traz uma segurança legal, é o marco legal das startups e do empreendedorismo, né, e que tem alguns destaques aí que eu acho que são interessantes a gente comentar, que ele estabelece os princípios para a própria administração pública, fazer a contratação de uma startup, né, e traz aí as medidas para o ambiente de negócios, como é que vai fazer a oferta, como é que vai organizar o empreendedorismo inovador, né, e disciplina também como é que seria uma licitação e a contratação de soluções inovadoras na administração. Então isso daí realmente traz essa segurança, né, e estabelece também quem é quem, os nomes, né, os players, o investidor anjo, quem ele é, né, que é aquela pessoa que não é considerada como um sócio, mas ele faz toda a parte do empreendedor aí, né, da parte de remuneração, expõe também o ambiente regulatório, experimental, isso aí também é bem legal. Na própria lei fala, como sandbox regulatório, e aí põe todas as condições especiais de simplificação para se participar de uma licitação e tudo mais, né. Também tem os princípios e diretrizes, ele reconhece o empreendedorismo inovador, o desenvolvimento econômico, social, ambiental, incentiva a constituição de ambiente favorável ao empreendedorismo inovador, né, então traz isso daí na lei, é bem interessante. Também foca na modernização como um princípio, modernização do ambiente de negócio no Brasil, como um modelo de negócio emergente, isso está na lei, né. Fomenta o empreendedorismo inovador, promovendo produtividade e competitividade na economia, mais postos de trabalho, aperfeiçoa a política pública com instrumentos de fomento ao empreendedorismo inovador. É uma medida muito importante para a startup. E na sua opinião, quais áreas do direito são fundamentais para o negócio das startups? Basicamente, óbvio, né, propriedade intelectual, contratos, área tributária, né, trabalhista e a parte digital, mas o que eu acho que é fundamental na formação da empresa
é formar um alicerce, né? Eventualmente é um custo aí inicial voltado para o público, né, específico de startup, mas que lá na frente talvez evite um gasto que ele não tinha previsto. É interessante que, trazendo aqui um princípio que é muito utilizado, era utilizado pelo TI no início dos anos 90, por uma engenheira canadense chamada Anne Cavoukian, esse princípio de privacy by design, que na verdade era específico de privacidade desde a concepção de projetos de tecnologia, isso foi levado para a proteção de dados na GDPR europeia, no artigo 25, e aqui no Brasil, na LGPD, no artigo 46. E aí o artigo é bem específico, né, que ele fala que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnica, administrativa para proteger os dados pessoais. Mas o que, que tem a ver, né? É você criar um projeto, nesse caso aí, um projeto de TI, que você desenvolve a privacidade desde a concepção, lá na frente, o problema que pode acontecer de não ter previsto a privacidade de dados e tudo mais, todos os princípios, o consentimento, por exemplo, do titular, será uma ação futura, uma medida, uma punição, uma penalidade ou até a extinção da startup, como aconteceu no Brasil já, né? Teve aí um projeto muito bacana com biometria, que é famoso, de uma empresa que fazia a leitura da reação das pessoas e um projeto sensacional que simplesmente quebrou. A startup não foi para frente porque ela não deixou previsto isso no projeto, né? Proteção de dados tem que estar na concepção, obviamente, é uma ferramenta de tecnologia, se não tiver previsto isso não vai andar. E da mesma maneira, a concepção, trazendo isso para as outras áreas, se você deixa estruturada a parte tributária, a parte contratual, a propriedade intelectual, você evita outros problemas também. E dentro desses princípios tem alguns frameworks aí, né? Na verdade, ele é de frameworks, ele tem 7 princípios básicos aí, mas assim, o principal eu acho que é a privacidade desde a concepção, que também entra aí a área de privacidade que tem que existir, mas eles falam também do soma positiva, que é aquele jogo de Nash, né? Não o soma zero, que significa que você tem que prever isso daí pensando já na consequência, né? E uma segurança de ponta a ponta, transparência, visibilidade. Isso é voltado para a proteção de dados, mas a gente pode trazer essa concepção de estrutura, de pilar, para o negócio como um todo, né? Então, traz uma segurança para o investidor, traz uma segurança para todo mundo. E não é um custo tão alto no início, né? Depois pode virar um problema. E acho que a maioria dos problemas que existem, principalmente relacionados até à proteção de dados, é a falta de concepção desde o início do tratamento. Então, que também engloba uma das áreas fundamentais aí para estruturar um negócio que está começando agora, seja qual for. A gente fala de tecnologia aqui, mas isso se aplica a qualquer negócio, né? Não precisa ser necessariamente tecnologia. E falando de privacidade, a privacidade ela não é só digital também. Então, a minha empresa não tem computadores, ela só tem papéis. Ok, vai ter que ter o mesmo procedimento. Então, é uma segurança que é necessária. Aí linka com aquela outra questão, né? Do perfil do escritório. Então, aqui é um trabalho preventivo. Não é um trabalho do advogado que vai cuidar de um processo. É o contrário, é o advogado que vai ajudar a empresa a não ter processos e evita muito gasto futuro. Eu acho que é uma questão fundamental aí. Por isso que tem que estar muito alinhado. E hoje o perfil dos profissionais, é multidisciplinar a atividade, mas eles têm que estar muito alinhados, né? Tem que falar a mesma língua. Não posso andar para um lado e o empreendedor para o outro. E Semi, a gente sabe, né, que as inovações elas não virão das grandes empresas, me corrija se eu estiver errado, mas sim das startups, com serviços e produtos inovadores e acessíveis. Que cenário futuro você vê para esse segmento no Brasil, incluindo aí startups de criptoativos, blockchain, metaverso, enfim? Essa é uma pergunta difícil. A gente fala que as grandes empresas, elas têm um processo muito bem definido. O fato delas terem um processo muito bem definido fazem com que seja mais difícil você conseguir trazer uma inovação disruptiva.
mas isso não impede ela ser inovadora. Elas normalmente focam em inovações contínuas, né? Incrementais. Já a startup, ela já não tem muitas amarras, né? Então ela consegue pensar diferente, refazer todo o processo, priorizando e focando no usuário, o que faz com que ela acabe trazendo para o mercado uma inovação disruptiva. Mas conforme a startup cresce, ela começa a focar em melhorias contínuas dentro da disrupção que ela tem trazido, tá? Então, respondendo a primeira metade da pergunta, eu acho que as grandes empresas conseguem inovar, talvez não de uma forma tão chamativa quanto as startups, tá? Ou disruptiva quanto as startups. Tem um estigma no mercado, né, de que o futuro, as tecnologias como blockchain, o surgimento das criptomoedas, o próprio metaverso vai causar uma disrupção, né? Eu acho que o futuro a gente não sabe, né? Não sabe nem se vai estar vivo amanhã, mas é muito difícil falar de futuro. O blockchain é um ótimo exemplo, tá? O blockchain, ele é uma tecnologia super inovadora que chegou e todo mundo quis testar para não ficar atrás nessa corrida, tá? Mas até agora não decolou. O que a gente sabe de inovação é que ela vem, e quando vem, ela vem muito rápido. Então a gente fala que todas essas tecnologias, ela está numa curva exponencial, está no joelho da curva, né? Está na parte ainda flat da curva, mas que de repente ela pode se emplacar, ela vai lá e decola numa velocidade tal que, se você não estava preparado, testando, se você não conhece sobre, não estudou, você vai ficar para trás. Então, muito dessas tecnologias, tanto as startups quanto as grandes instituições, elas vêm permeando, vêm testando, vêm acompanhando e estudando para que, se realmente ela vier para causar uma disrupção, essas empresas ou a startup não esteja para trás, tá? Então esse é o grande papel que essas tecnologias têm tido dentro das empresas, tá? Mas o que eu posso falar é que, independente dessas frentes, ou de uma dessas tecnologias causarem uma disrupção ou serem o futuro, eu posso dizer que elas antecipam um pouco o direcionamento que está se caminhando. Então, um exemplo. O blockchain te permite ter a segurança e a governança da direção que está sendo, dos dados que estão tramitando. A cripto te permite você descentralizar o que você está fazendo, sem ter um banco central ou uma centralização excessiva. O metaverso é um mundo onde é centrado em você e você cria o seu próprio mundo e as suas próprias necessidades, né? Isso, talvez, por trás disso, tenha outras tecnologias como o próprio DAO, que é organizações descentralizadas que conseguem ser geridas por si só, tá? Então, uma DAO dependeria de um blockchain, que dependeria de uma cripto, que dependeria de um blockchain. Então, talvez o futuro não seja o blockchain em si, ou a cripto em si, mas o que eu enxergo que esteja vindo para valer é o fato de você poder não estar pendurado ou embaixo de alguém numa estrutura hierárquica e você tenha mais opções para poder seguir. Hoje no Brasil, você só pode abrir conta em reais, né? Você não tem opção. E talvez essas tecnologias estejam vindo para te trazer mais opções. Como isso vai conversar com os reguladores é uma ótima pergunta. Vai depender de país a país, vai depender de muitos fatores. Mas que a tecnologia consegue te trazer essas possibilidades, ela consegue, tá? E Fábio, nós vimos aqui, né, que as startups, elas são inovadoras, são ágeis, né? Tem aí a fila para se tornarem unicórnios e tudo mais. E aí eu te pergunto, essas startups estão preocupadas com a sustentabilidade e os fatores ESG? Eu acredito que sim, principalmente essas que o Semi tem comentado, né? Sem dúvida. E o ESG, assim, né, para quem não sabe, traduzindo do inglês aí, é a governança ambiental, social e corporativa, né? Se existe alguma startup que não está preocupada com isso, deveria, né? Porque da mesma maneira como eu comentei em relação à proteção de dados, a privacidade desde a concepção, a sustentabilidade desde a concepção também, seja qual for, né? Desses três conceitos aí, são fundamentais e importantíssimos, né? A sobrevivência da humanidade. Assim como você me falou, né? A gente não sabe se amanhã a gente está vivo, né?
mas elas estão vinculadas, inclusive, às ODS, né? As ODS são aquelas guias, né, dos países que integram a ONU para a Agenda 2030 da ONU, e que não falta muito tempo também. Eu estava fazendo essa conta outro dia, né? Faltam 8 anos para 2030, e todas as 17 ODS, são 17 guias, né, que todos têm que seguir, praticamente todas elas, de alguma maneira, se encaixam em um negócio, seja no S, seja no G, seja no E, né, seja na governança, no social, no corporativo, na governança corporativa, de alguma maneira, uma governança corporativa, outra é ambiental, de alguma maneira vai se enquadrar, né, no ciclo de negócios, na cadeia de produção, na rede toda de suprimentos, na indústria, nos serviços, o ESG tem que estar presente na empresa para que o negócio, o serviço, a prestação de serviço seja contratada. Então, se tem programas de ESG dentro das empresas, na cadeia de suprimentos, se o fornecedor, o terceirizado, o quarteirizado não estiverem também alinhados, eles quebram essa cadeia de suprimentos e rompe todo o desenvolvimento e o projeto de ESG das empresas, né? Isso cada vez mais vai estar presente. Já tem saído os relatórios de sustentabilidade, né? A partir do ano que vem aí a CVM também vai ter já uma cláusula que envolve a questão dos investimentos, tal, né? Então, é um assunto importante, é a sustentabilidade do próprio negócio, né? É a mesma coisa dos alicerces jurídicos lá, envolve também o mesmo princípio. É fundamental. Eu acabei não falando de ESG, mas hoje, tá? Já tem fundos de VC e aceleradoras que o ESG já é pré-requisito, tá? Se você não está enquadrado, eles nem investem. Por quê? Porque eles enxergam que no futuro isso é pré-requisito. Logo, sem isso, nem começa as conversas, tá? Muito bom, então, é isso mesmo. Sensacional. E este foi o nosso episódio de hoje. Foi muito legal falar sobre direito, inovação e startups com vocês. Semi, como é um assunto em constante evolução, nós convidamos você para voltar a qualquer momento aqui para o LBC Cast. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre que precisar aí, pode contar comigo. Fábio, muito obrigado. Você é de casa, você volta aqui também para os próximos episódios sempre que quiser. Com prazer. Foi uma honra estar com o Sami aqui nesse bate-papo. É um grande prazer. Contem comigo. Muito obrigado. Este foi o nosso episódio de hoje. Nos vemos no próximo episódio e até lá.